De volta, eu já estou aqui ao lado do governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Parabéns pelos 59,87% dos votos válidos, 4.675.000 votos aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma honra ter recebido essa expressiva votação e quero sempre dizer a todos os nossos cidadãos fluminenses, cidadãos e cidadãs, a pergunta que eu mais ouvi na campanha, nas ruas, era não nos decepcione. Me falou aqui, enquanto sentava, o senhor esteve hoje com o governador Pezão. O que você pode falar dessa reunião? Foi muito boa, como era de se esperar, ele colocou à disposição já um grupo, foi publicado no Diário Oficial, não li ainda, mas o secretário de Fazenda, da Casa Civil e mais um secretário para que a gente comece a fazer as conversas de mudança de equipe. A gente pretende usar um espaço lá no Palácio Guanabara, usar um espaço na Firjan, um espaço na FEComércio, para botar essa transição. O pessoal vai trabalhar. A FEComércio tem um trabalho muito bom na área de serviço, 70% do nosso PIB é de serviço, comércio, serviço, e essa área está muito relacionada ao turismo. Então, deixar lá um grupo do turismo para ficar ali levantando os dados, conversando com o pessoal que está hoje na Secretaria de Turismo, na Turisrio, e fazer já um planejamento. Nossa meta é chegar a Mas essa sua equipe de transição é quem? Futuros secretários? A princípio, coordenadores de área. Então, vamos dividir em 12 áreas. Já tem nomes para isso? Estou terminando de fazer os convites. Pretendo anunciar a semana que vem os nomes dos coordenadores de área que vão levantar os dados e vão, em cima daquilo que nós fizemos no plano de governo, poder traçar as metas para os próximos 4 anos. As áreas são? São 10 áreas, né? Nós temos a área de infraestrutura, que envolve a parte do desenvolvimento econômico, que é pesca, abastecimento, infraestrutura do Estado, obras civis, Secretaria de Obras, transporte, isso é infraestrutura. Isso não significa que a gente vai juntar essas secretarias nessa área, mas a ideia é que tem esse grupo que vai estar muito interligado, isso tem diretamente relação com o desenvolvimento econômico das PPPs que a gente pretende lançar a partir de janeiro. O Pezão hoje já me disse que tem já engatilhada uma PPP do noroeste do estado com todas as rodovias. Isso é uma demanda que se vem pedindo lá para a gente, então... Governador, eu já vou até falar daqui a pouco nas PPPs, mas me permita começar falando dessa área delicadíssima que é a da segurança pública no Rio de Janeiro, tanto que estamos sob uma intervenção federal. Coisa que mais me chamou na sua atenção, logo no começo da campanha, foi aquela declaração de uma possível autorização para o abate por parte de policiais de criminosos que portassem armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Diante dessa frase, por isso que bom que o senhor está aqui até para contextualizar, explicar e desenrolar, pode vir à cabeça a seguinte hipótese, digamos assim, um cidadão com um fuzil de costas, estou aqui montando um cenário possível, plausível ou não, de costas, e a possibilidade de um sniper, de um policial executá-lo sem ele estar representando nenhuma ameaça. Mas como o senhor diz que isso que o senhor propõe... Ele está de fuzil na mão. É ameaça. O senhor entende... Imediatamente ameaça. O senhor entende que qualquer pessoa... Se ele não for abatido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Porque isso não é... Não é, me perdoe, governador. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira... Normalmente, sniper não atira em quem está de guarda-chuva. Mas muito menos quem está de furadeira. Aconteceu, né? Não era um sniper. No nosso estado. Não, era um militar preparado para esse tipo de missão. Então, vai ter uma qualificação de quem será o policial autorizado a esse tipo de operação. Já pedi, inclusive, o levantamento de quanto nós temos na CORE e quanto nós temos no BOP. Né? Eu sou oficial da Marinha, da Reserva, e esses militares serão treinados e preparados. Hoje mesmo teve um evento, eu não me lembro agora qual é o local, Cidade de Deus, estava um helicóptero de filmagem, tinham 5 elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Mas, em tese, aqueles policiais que estavam ali no blindado, eles também... No blindado, mas quem estava filmando era helicóptero. Então havia usar tipo sniper em helicóptero? Se possível, também. Como é que o senhor imagina isso assim? Porque mas quem vai dizer são os técnicos que vão montar as operações, os militares especializados nesse tipo de operação. Você tem 5 elementos de fuzil atirando contra policial,
todos em algum momento podem e devem ser abatidos para imediatamente cessar esse combate. Ô, Witzel, o Código Penal não é todo mundo que entende esse artigo como o senhor entende. Exato. Não é verdade? Fiz mais de uma centena de tribunais do júri. Não, eu respeito absolutamente. Agora, como tem especialistas que dizem o seguinte, olha, o que está escrito aqui é o seguinte, para você tirar a vida de alguém, você não é autorizado a tirar a vida de ninguém, a não ser que... Teria de fuzil na rua. Mas isso não está lá, a não ser mas que a gente interpreta. Exato. A lei é feita para ser interpretada. Mas, nós interpretamos a lei. E o senhor acha que essa sua interpretação da lei vai conseguir passar? Eu digo sempre o seguinte, prefiro defender o policial no tribunal até que é o funeral dele. Ou de quem quer que seja. O senhor falou... Então, nós vamos enfrentar o tribunal, vamos ter gente capacitada para isso. Eu fiz uma centenas de tribunais do júri, como defensor público. E tribunal do júri é aquilo, é o povo julgando o povo. Se você consegue convencer que aquele acusado do crime é inocente, eles só precisam responder uma pergunta. Hoje o Código de Processo Penal foi alterado, culpado ou inocente, como é no caso do júri americano, né? Então o júri entendeu que ele atirou, matou e está correto. Acabou. Mas, governador, vamos lá. O policial, então, a partir de 1º de janeiro, no seu governo, ele está ali, um bandido com fuzil, sentado, ele dá um tiro, mata pelas costas. Vai para a justiça e alguém pensa diferentemente do senhor, o que é absolutamente defendido, legítimo. O policial vai ser defendido. E é condenado. O que o senhor vai dizer para esse policial? Que agiu com uma espécie de carta branca pelo seu entendimento jurídico. Ele vai ser defendido no tribunal. Se ele for condenado, vamos recorrer e vamos trabalhar para isso. Perdeu também. É um risco que a gente corre. Vai dizer? Vai ser expulso? Ele vai ter que ser expulso da polícia? Se for o caso, se a justiça entender que tem que expulsar, vai expulsar. Então, mas a autorização é sua, a responsabilidade é sua, como governador. O senhor não vai ficar desconfortável de ter dado essa... Estou desconfortável de ver o bandido de fuzil na rua. Mas o policial não vai ficar desconfortável se por acaso tomar essa decisão e depois a justiça não embasar a decisão que ele tomou? Vamos defendê-lo. Desconfortável, todos nós ficamos. Ninguém aqui está defendendo o bandido com fuzil. Não tem essa história. É hora da gente descer um pouco do palanque. A diferença é que, ao contrário de nós, o senhor é o governador. Exato. Né? E o senhor é que está dando essa garantia. Aval. Esse aval. Como é que o senhor, ao mesmo tempo, vai deixar esse policial que acreditou no senhor, está recebendo uma ordem, em tese, e ele vai ser expulso, ele vai ficar sem salário, ele vai cumprir uma pena... Nós vamos defendê-lo na justiça. Eu não estou dizendo que ninguém não vai deixar de ser processado. Ninguém está sendo enganado aqui. Mas o risco é do policial. O risco é nosso, do Estado. Não, mas quem vai estar na cadeia é o policial. O risco é nosso, do Estado. Ele vai avaliar a situação de risco, vai executar aquilo que ele está fazendo naquela missão e se tiver que enfrentar o tribunal, nós vamos enfrentar. Não, você pode colocar o que você quiser no Código Penal. Pode sempre ter um ministério, um promotor de justiça que entenda que é o caso de denunciar e vai denunciar. Agora, e vai ter que enfrentar no tribunal. Eu estou sentindo que o senhor está chamando bastante a responsabilidade para si próprio na questão da segurança. Então, deixa eu avançar um pouquinho, né? Porque tem outra proposta que é de extinção da Secretaria de Segurança. E aí eu vejo aí uma centralização maior de poder na figura do senhor, colocar o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil com status de secretaria. É isso mesmo? A agenda de segurança é mais centralizada na figura do governador e é esse o caminho, haja vista, que a intervenção está fazendo um trabalho muito junto com a Secretaria de Segurança nesse momento. Deixa eu fazer um adendo na questão da Maria. Uma das grandes preocupações justamente a falta de coordenação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? A extinção da Secretaria não agrava esse problema em vez de ajudar a resolver? Se está descoordenada com a Secretaria de Segurança é porque alguma coisa está errada. O que está errado? A Secretaria de Segurança Pública, ela politiza um trabalho que tem que ser despolitizado. Hoje o Ministério Público tem independência. Você acabou de citar aí a questão. Se o Ministério Público denunciar, nós vamos defender. Aquela cabo Sastre de São Paulo, que matou com 2 tiros no peito um bandido, estava de arma na mão, ameaçando uma criança e a sua mãe, ela podia ter sido processada. E não faltou gente para dizer que ela estava fora de serviço, que ela não devia sacar
gente para criticar e apresentar uma solução diferente sempre vai haver. Agora, o que nós não podemos é permitir que uma criança e uma mãe estejam sendo ameaçados por uma arma e a policial não tome a medida que tem que ser tomada. Então, é esse o marco divisório. Eu fiz vários tribunais de júri policiais acusados de matar e todos foram absolvidos. Então, a questão é você não ter a dúvida de colocar em risco a sociedade. Bandido de fuzil na mão não é gente que presta. Então, em relação à sua questão da segurança pública, o que acontece hoje é que vários secretários de segurança pública saíram da secretaria e viraram políticos, né? Usaram a secretaria como trampolim para a política. Então, o que nós precisamos é despolitizar a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil é um corpo técnico, assim como é a Defesa Civil, né? A saúde. Você não coloca para ser secretário de saúde alguém que não seja médico, alguém que não seja da área da saúde. Então, quando você coloca na Secretaria de Polícia Civil alguém que não é da Polícia Civil, não é da Polícia Militar, é um corpo estranho. E aí gera, primeiro, o problema da descoordenação e depois a politização. Porque hoje a DRACO, que é a Delegacia de Combate ao Crime Organizado, não está na Polícia Civil, está na SESEG. O Guardião, que é o aparelho de interceptação das escutas telefônicas, fruto das operações dos delegados, não está na Polícia Civil, está na SESEG. Então, quem está ouvindo as interceptações requeridas pelos delegados? É outrem que não aquele delegado. Então, isso gera um problema. Mas não é melhor reestruturar, então, essa... Então, estou reestruturando, extinguindo a secretaria. E aí haverá a estrutura será um gabinete... Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar. Ambos secretários. Uma outra questão que também tem sido debatido muito, e eu tenho conversado com os policiais, é a garantia da inamovibilidade. O Ministério Público hoje, além da independência funcional, tem a inamovibilidade. Explica isso para a gente. Um promotor, quando ele vai para um órgão, uma promotoria, ninguém tira ele de lá, a não ser que ele queira sair. O promotor de justiça, o procurador da República, ele escolhe o órgão que ele quer atuar. Então, se ele escolher uma curadoria de família, ele vai, se ele quiser aposentar ali, ele aposenta ali. Só vão tirá-lo dali se ele tiver um desempenho insatisfatório ou por alguma questão de ordem pública que é avaliado pelo Colégio de Procuradores ou pelo órgão especial do Tribunal. Por quê? O senhor quer evitar o quê com isso? Evitar a interferência política na atividade de investigação. Eu gostaria, governador, gostaria de voltar aqui a essa questão O ideal é que tivesse na Constituição isso, mas nós vamos fazer o seguinte, vamos dar para o decreto. Segurança vai ser um tema importantíssimo nesse país nos próximos anos. Então, por exemplo, e agora nós temos o Ministério da Segurança, coordenação, que em todos os outros estados eles lidam com o secretário de Segurança. Vai haver uma reunião em Brasília com o ministro da Segurança, seja quem for, e os secretários de Segurança. Então, todos os estados e o Distrito Federal vão enviar secretários de Segurança. Quem vai pelo Rio de Janeiro? Pode ser o secretário de Polícia Civil, que a Polícia Judiciária tem um papel fundamental na investigação do crime organizado. E aí vai dar ciúme no comandante da PM. Não tem ciúme nenhum, cada um tem a sua atividade estrutural na segurança pública. A Polícia Militar... O secretário de Polícia Civil vai ter mais poder, mais importância... Ninguém tem mais poder do que o outro. Mas por que quem vai para Brasília é o de Polícia Civil? Porque a estrutura da segurança pública hoje, o primeiro ponto do plano de governo do Jair Bolsonaro é investigar a lavagem de dinheiro. Hoje, está se investigando pouco nas polícias civis a lavagem de dinheiro, porque o tráfico de drogas, o crime organizado, estimula a compra de armamento, de drogas, e faz a logística da droga dos cartéis da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai para o Brasil. Aqui não se produz cocaína e também não se produz maconha em grande quantidade. Tem uma outra plantação, mas não se produz. Então, essa droga vem através de uma logística que é feita por executivos do crime. Esses executivos nós não estamos atingindo, eles estão livres, leves e soltos. Só para todo mundo ao mesmo tempo. Só para voltar aqui na minha pergunta, que eu acho que não foi respondida. Então, na ausência de um secretário de Segurança, que só acontecerá isso no estado do Rio de Janeiro, quem responderá por esse cargo será o chefe de Polícia Civil, não o comandante da PM. Dependendo da pauta que for ser tratada no Conselho, pode ser um ou pode ser outro. Eles vão ter cargo de secretário? Tenho certeza que não vai ser secretário. Então é o secretário. O senhor indicou que o crime prioritário também no Rio de Janeiro será a investigação do caminho do dinheiro, porque nós temos várias dimensões de crime organizado aqui. A milícia,
o tráfico de drogas e de arma, o varejo, o roubo de cargas. Qual é a sua prioridade? Todas as áreas de crime organizado dependem de investigação da Polícia Judiciária. A milícia depende de você identificar quem são, onde eles estão atuando, qual tipo de crime que eles estão praticando. E isso não se faz por prisão em flagrante. Isso se faz, as vítimas não querem falar porque tem medo de morrer. Então você precisa montar operações de vigilância para poder obter as provas necessárias para executar as prisões. Então, isso se faz com a Polícia Judiciária. Hoje, a Polícia Judiciária está trabalhando basicamente com flagrante. Sem dúvida. Coisa que... Qual a prioridade? É milícia? É tráfico? Não, nós vamos investigar o crime organizado, seja ele de que forma for. Na milícia, no tráfico de armas, de drogas. Tem várias delegacias especializadas para isso. Então, o que nós precisamos é ter equipamentos para fazer análise de dados, e hoje não se tem isso. A Polícia Civil tem uma delegada que faz a lavagem de dinheiro. O Ministério Público tem um setor de inteligência, que é uma procuradora de justiça. Então, nós temos que aproximar os dois. Hoje não se tem convênio com a Polícia Rodoviária Federal nem com a Receita Federal para transferência de dados. Então, isso tem que ser feito. Analisar o relatório do COAF, que vem de forma eletrônica, para que se possa ter esse manejo de informações e como foi feito na Lava Jato. Você vai ter os resultados ali, vai aparecer um supermercado, vai aparecer uma padaria, vai aparecer um posto de gasolina com faturamento acima da média. Aí tem que ser montada uma operação. O governador? Vai ter imagem, por exemplo, de gente fazendo... Aí você tem que fazer a coleta de imagem, né, de rua, o trabalho de rua. Então, tem um foco de milícia na região tal. Então, tem que ser feita a investigação ali, identificados esses elementos e requerida a prisão deles. Eu tenho a impressão, só um minutinho, eu tenho a impressão que fazendo isso que o senhor está falando, a gente pode ter uma diminuição de confrontos em comunidade. Sensível. Procede? Procede. Isso eu acho importante se dizer. Não é porque se a inteligência... Você asfixia a logística de fornecimento de armas e drogas e você abre também uma outra porta. Isso é um compromisso do senhor? Lógico, um compromisso. O senhor conta o confronto como principal ação? Evidente, o confronto deve ser evitado, eu sempre disse isso. Mas uma vez que nós tenhamos que ir para o confronto, nós temos que saber como vamos enfrentar aquela situação. Não pode ter 5 elementos de fuzil sendo filmado de helicóptero para a televisão mostrar ele atirando no policial e nada acontece. Isso não pode acontecer. Qual será o papel da Polícia Militar no seu governo? A Polícia Militar tem um patrulhamento ostensivo. Nós estamos fazendo uma PPP para trazer um sistema de monitoramento eletrônico. Eu vou me reunir com o general Braga Neto, porque recebi informação hoje, ontem, de que há 1 bilhão e 200 milhões para serem investidos na polícia. Não necessariamente na Polícia Civil, na Polícia Militar. Não sei exatamente, pedi agora para... saber que tipo de investimento é esse. Parece que todo esse investimento já está devidamente empenhado. Para ser realizado. Então, viaturas, 1.200 viaturas, colete, munição, fuzil, treinamento, previsão de treinamento. Então, esse legado da intervenção e que nós precisamos aproveitar e conversar com o general Braga Neto, conversar com o presidente Jair Bolsonaro, para que a gente possa, se for o caso, manter por mais 10 meses essa tropa, não como intervenção, mas como garantia da lei e da ordem, até que a gente possa ter efetivo suficiente para transpor. O governador Pezão me disse hoje que está contratando 1.000 policiais, 1.000 e poucos policiais. Só para deixar clara essa questão da intervenção, que muita gente tem essa curiosidade, né? O que acontece com a intervenção ou com o efetivo da intervenção a partir do dia 1º de janeiro? O senhor está dizendo aqui que, por exemplo, a GLO, essas operações de garantia lei da ordem podem ser prorrogadas e os outros quadros da intervenção? O que será, esses quadros... Por 10 meses, né, que o senhor falou. O razoável que é o tempo será para formar os soldados. Tá. E vão estar no centro de formação. E o que o senhor aproveita e não aproveita em relação à experiência da intervenção? O general Braga Neto, imediatamente, será convidado a integrar um conselho de segurança pública que será formado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Nós temos já no Estado, na Secretaria de Direitos Humanos, os conselhos de combate ao tráfico de pessoas e também ao tráfico, o trabalho escravo. É um conselho composto por várias entidades, Ministério Público Federal do Trabalho, Defensoria, Guarda Municipal,
Polícia Federal, a BIM, e ali se trocam informações, estudando operações que foram realizadas ou que estão em andamento para facilitar que elas sejam concluídas e evitar que os erros anteriores sejam novamente cometidos. O Pedro tinha uma pergunta, eu integrei esse conselho, acho um modelo interessante, por isso montar esse conselho. O general Braga Neto poderá, se quiser, fazer parte ou... se a gente tiver que fazer isso por lei, para ter efetivamente ali, para integrar um membro do Ministério Público, um membro da... No caso do comitê que eu participava, ele era feito regimentalmente. Havia um decreto instituindo um comitê pela secretaria, uma resolução, e depois um regimento do próprio comitê. E nós integrávamos ali como voluntários, né? O tribunal pediu voluntário, eu fui voluntário na época, e os outros tribunais da mesma forma. A gente fazia um elo de ligação. Então, a Justiça Federal estava investigando um processo que estava ali fazendo uma investigação sobre tráfico de pessoas. Então, o processo estava tendo dificuldade, não estava andando. Nós tentávamos ali ver o que podia ser feito para que pudesse avançar. Então, é uma troca de informações para facilitar o desencadeamento de operações e ajuste, né, de questões de política de segurança pública. Governador, a gente está aqui falando bastante de segurança pública e o senhor falou aí do chefe da Polícia Civil como um cargo-chave para essa estratégia. Nesse caso, agora que o senhor já foi eleito, a definição dos nomes é muito importante. Hoje o Anselmo Góes disse que um dos nomes mais cotados é o Marcos Vinícius Braga, titular da 16ª DP da Barra, para chefiar a Polícia Civil. Nem conheço ele. Nem conhece. Procede. Não sei nem quem é. O senhor já tem um nome para a Polícia Civil? Não. Ainda não. Nessa área, você está estudando currículos também, como o senhor falou? Estou analisando currículo, passado, declarações. Você já recebeu muito currículo? Vários. O senhor não vai passar nem o nome para a gente? Recebi 800 currículos, são 800 delegados. Tem um nomezinho para passar para a gente? Mas, olha, deve ter muita gente que ama mesmo a Polícia Civil, né? Porque haja candidato, viu? Para a Polícia Civil. Nós duas, na Polícia Civil e Polícia Militar, é uma loucura. O seu nome é qual? Para indicar. Meu nome é Wilson Witzel. E para indicar para a Polícia Militar e para a Civil? Não, a gente precisa olhar com calma, tem que ver o que a pessoa falou. Tem que ler. Nós temos aí até janeiro, né? Evidente que a transição começa quarta-feira, amanhã, e nessa transição eu já quero ter, pelo menos, nós temos hoje corporações que representam as instituições. Eu fui presidente da Associação de Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Você tem o presidente do sindicato, os delegados, que tem ali uma sensibilidade da categoria, ele de imediato já está convidado, é o Rafael Bastos, mas não tem nenhum compromisso com ele de nada. É só para ele trazer a sensibilidade da corporação para essas propostas de inamovibilidade, né, de uma maior independência dos delegados na investigação. O senhor não tem nenhum nome do secretariado na cabeça ainda? Quantos nomes o senhor já sabe? Vários. Não vou falar nenhum. Mas ele não vai falar. O senhor se mostra muito alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já disse que é contra a reeleição e que ele só vai ficar 4 anos no poder. O senhor é alinhado nesse aspecto também? Eu sou alinhado ao que está na Constituição. Acho que se o povo quer que um governante fique 8 anos porque fez um bom trabalho, eu acho 8 anos até um prazo razoável. Então, o senhor vai tentar a reeleição? Não estou dizendo que vou tentar a reeleição. Estou dizendo que o povo é que tem que decidir. Você chegar no final do governo com 90% de rejeição, pega o boné e vai embora, né? Você chegar no final do governo com 80% de aprovação, o povo quer que você continue. Eu acho que 8 anos é um prazo razoável, né? Gera uma expectativa de que o sujeito vai governar para ser reeleito. Eu não vou governar para ser reeleito. Eu vou governar para colocar em prática os projetos que eu acredito. Chegar no final de 4 anos, se tiver com 80% de aprovação, então nada mais justo que o povo está pedindo. Diga ao povo, fico. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, mas a conversa vai continuar. Daqui a pouco, o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos a conversar com o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Otávio Guedes. Governador, um dos fatos que foi até muito explorado na campanha é a presença do senhor naquele evento em que se quebraram a placa da Marielle. Depois que o senhor foi eleito, estava presente ali o deputado que foi eleito que quebrou a placa da Marielle. Rodrigo Amorim. O Rodrigo Amorim. Passada a campanha e refletindo sobre isso, quer dizer, que é um gesto... é tão gratuito isso que não tem explicação. É hora de pedir desculpa e reconhecer que errou? Mas quem errou não fui eu. Não fui eu que rasguei a placa, não sabia que ela estava lá. Sim, mas quem fez isso depois foi prestigiado pelo senhor. Não foi prestigiado nada. Coloque palavra na minha boca. Não, palavra não, ele estava presente, assim que o senhor foi eleito, ele estava presente. Eu acho o seguinte, ele justificou que ele estava tirando a placa, porque ele considerou que colocar a placa sem autorização da municipalidade é um ato ilegal. Então, tirou a placa. Agora, ele rasgar a placa, fazer o que ele fez, aquilo ali eu também repudio.
Já liguei ao professor Tarcísio, falei, professor Tarcísio, receba minha solidariedade, jamais compactuo com qualquer estímulo à intolerância. Minha vida pregressa de magistrado... O senhor estava constrangido ali, né? O senhor ficou, depois que viu que ele quebrou, então, você ficou constrangido? Fiquei constrangido. Desculpa, reconhece o erro e pede desculpa ou não? Mas o erro não foi meu. Agora, se quiser que eu peça desculpa por ele, eu peço. Está desculpado porque o sujeito fez um ato que não devia ter feito. Não, é pedir desculpa. Né? Não, pede desculpa, Marielle, a sua vida, a sua família. Já conversei com a sua mãe, contei com ela. Né? Outro dia, numa caminhada, minha esposa encontrou, eu estava do lado, ela falou, deu um beijo. A gente não tem menor... restrição a isso. Né? O que acontece é que o ato era pró-Bolsonaro e para mim. Né? Eu estava ali discursando, estava vibrando com as pessoas que estavam, né, ali enaltecendo uma renovação da política e tal. Aí, de repente, me aparecem os dois com a placa e faz aquele ato lá. Como é que você classifica esse ato deles? Olha, eu sou completamente contrário a qualquer ato de intolerância. Eu nunca falei... Então foi um ato de intolerância. Eu nunca falei absolutamente nada contra Marielle. Muito pelo contrário. Eu me comprometi em olhar pessoalmente a investigação. Isso é um bom sinal. Isso é dever. Olhar assim, olha só, eu estava olhando para a plateia, eu não vi o que eles fizeram. Eu não sei nem se eles foi um ato de intolerância. Eu não ouvi o que eles falaram. Eu estava falando, estava no microfone. Eu não ouvi o que eles falaram e nem vi o que eles fizeram. Eu não posso falar sobre o que eu não ouvi e nem o que eu vi. Mas agora o senhor sabe o que aconteceu. À luz do conhecimento que o senhor tem hoje, então, foi um ato de intolerância? Qualquer ato que tenha sido feito com intolerância, eu recrimino. Se eles assim o fizeram, né, não concordo com isso. O deputado eleito terá algum papel, governador, no seu governo? Não, nem cheguei a ver o vídeo. Nem cheguei a ver o vídeo. Deputado eleito Rodrigo Amorim. Eu vi a foto só. Deputado eleito Rodrigo Amorim, que esteve logo com o senhor no anúncio. Eu acho que ele já esclareceu essas questões. Ele terá algum papel no seu governo? No meu governo? Sim. Não, ele é parlamentar. Né? Ele é um parlamentar, nós vamos ter que nos relacionar com ele, com a bancada do PSL. Eu preciso me relacionar com todos os parlamentares, até o pessoal do PT. Cargo? Mas pode ter um cargo para o Rodrigo Amorim? Olha, tem o líder do governo, né? O líder do governo é que o governador é que indica quem é que vai batalhar pelos processos do governo. Tá? Pode ser ele. O PSC hoje tem 2 deputados, mas agora tem a cláusula de barreira, provavelmente uns 10 deputados vão ficar sem partido. Então, estou conversando com esses deputados para eles virem para o PSC, inclusive. Se tiver uma bancada maior, com mais deputados, é natural que eu escolha da minha bancada o líder do governo. Vamos falar disso rapidinho. Então, os deputados do PSL? Para ir para o PSC ou ao contrário? Tem partidos que, pela cláusula de barreira, eles vão ser extintos. Então, esses deputados, são mais ou menos 10, ainda não vi o nome de todos, eu os convidarei para ingressar no PSC. Deixa eu fazer uma pergunta. Nossa bancada Mas também. o papel do Rodrigo Amorim, ele pode ser líder do seu governo? Não, eu não fiz esse convite a ele. Ô, Witzel. Mas estuda esse nome? Eu vou conversar ainda com meus deputados, vou ver quem vai ser o presidente da LERJ. Tem que ter até dezembro para estudar isso aí. Então teria um intolerante, uma chance de um intolerante no seu governo. Olha, ele tem muitas outras qualidades, né, de alinhamento de ideias com aquilo que eu defendo da minha plataforma. Repudia qualquer intolerância. Repudio, está repudiado, acabou, está resolvido, vamos para frente. Condenado para dar justiça recuperado, ele tem que trabalhar. Certo? Ninguém vai ser condenado o resto da vida. Governador, se você condena alguém a 20 anos de cadeia e ele sai, depois recupera seus direitos de liberdade, vai ter que trabalhar. Então, alguém tem que dar emprego para ele, né? Então, a gente não pode viver eternamente no passado. Eu queria falar muito da base, né? Porque o governador tem que trabalhar, como o senhor bem disse, com a Assembleia, não tem jeito, né? Então, temos 2 deputados do seu partido, temos os 13 do PSL, possivelmente essa base pode aumentar com o PROS, outros partidos. E o Estado do Rio de Janeiro pela incompreensão de quem está votando o projeto. É o risco da democracia. Falando em afundando e questões